Salve, signo de Gêmeos, como vocês estão? Espero que estejam muito bem, meus amores. Seja mais bem-vinda, mais bem-vindo ao seu nosso canal Flávio Tarô. Sou Flávio Augusto, vamos lá para a leitura de vocês, meus amores. Lembrando, são energias predispostas, ou seja, energias predispostas sim a acontecer, se vão ou não. Não é uma questão minha, não é uma questão do tarô, é uma questão sua. Essa leitura pode estar espelhada, ou seja, falando com alguém que você esteja lidando, pode refletir um presente ou até mesmo um passado. Serve para Sol, Lua, Ascendente, blá blá blá. Para você que é novo no canal, trabalho muito sério, mas o tarólogo é meio doidão. Fica aí comigo. Sai não. Bom, vamos lá. 6 de espadas, tarô, por gentileza, aqui, fala comigo. Grande imperatrólogos aqui, o Hierofólios, grande hierofante. Um imperador, vai ter um casamento aqui. E vai mesmo, meus amores, e vai mesmo. Pode ir pá que é nós que tá. Olha o julgamento aqui, ó. Tem uma situação de reconciliação, tem uma situação nova para quem é situação nova. Nós não vamos falar de relacionamento não tão somente, tá? Porque o Hierofante está na mesa e o Hierofante fala de um monte de coisa. Mas, porém, contudo, entretanto, 6 de espadas, tá? Que foi clarificado pela lâmina da Imperatriz. Aqui, meus amores, existe uma movimentação, e o Imperador veio do lado da Imperatriz, tá? Então eu entendo que existe uma movimentação muito grande que pode vir a ocorrer aí na energia de Gêmeos, e se tratando de uma energia atemporal, isso pode ter acontecido, pode vir a acontecer, cada um no seu tempo, obviamente, tá? E essa movimentação, essa transição, ela vai mexer com muitas estruturas. Estruturas familiares, estruturas de trabalho, né? Relacionamentos, um monte de coisa aqui. Tá? Porque o Hierofante, ele traz muito essa questão de questões de trabalho, de relacionamentos. A gente pode estar falando alguma situação envolvendo uma espécie de burocracia. Então é como se tivesse acontecendo uma movimentação aí na energia de Gêmeos que vai trazer algumas transformações, e essas transformações podem ser para algumas pessoas algo não tão profundo, mas para algumas pessoas pode ser algo extremamente profundo que vai mexer muito, vai mexer de uma forma assim bem generosa, vamos dizer assim. O 6 de espadas pode indicar algum tipo de mudança aqui na energia de algumas pessoas, tá? E aqui pode sim indicar para algumas pessoas um processo de reconciliação que pode estar para acontecer, para alguns e para quem quer, tá? Mas é como se para algumas outras pessoas, se tratando de questão de relacionamento, existe uma possibilidade que numa mudança ou num deslocamento, e esse deslocamento não precisa ser tão grande, tá? Mas pode ser, sim, uma viagem, pode ser uma mudança, que exista aqui a possibilidade para algumas pessoas de você encontrar realmente o seu par ideal, se for uma questão de relacionamento. Se é uma questão de trabalho para outras pessoas, envolvendo algum tipo de viagem ou deslocamento, eu estou vendo aqui que pode ser que algumas pessoas do signo de Gêmeos venham a mudar de trabalho ou mudar o local de trabalho ou mudar até mesmo o trabalho que você faz, tá? E eu vejo que é uma situação que ela está vindo para casar mesmo. Literalmente, é como se fosse algo que é seu, que é para sua vida. Então, a gente pode estar falando de um propósito de vida para algumas pessoas, né? E essa situação aqui do 6 de espadas, ela pode estar dizendo para algumas pessoas, inclusive do signo de Gêmeos, eu vou clarificar isso daí, ela pode estar dizendo para algumas pessoas, inclusive, a necessidade de alguém sair de um lugar. Ou fazer uma viagem, que talvez você esteja programando, ou fazer uma mudança. Enfim, para algumas pessoas isso não é
para muita gente não. Mas eu tô vendo que, meu, isso daqui é como se o universo estivesse se movimentando e predispondo as energias para que geminiano encontrasse o que é seu nessa existência. Isso está muito forte. Vamos clarificar essas situações para a gente entender. Essa mensagem ela tá tão redonda que essa eu tenho certeza que a leitura vai ser curta. 6 de espadas, por gentileza. A não sei que apareça os desafios. E o 6 de espadas aqui, parou, por gentileza. Bagunçando, hein, irmão? Pagem de copas. Mais uma. 10 de espadas. Aqui tem algo que chega para vocês. Se for um processo de reconciliação, para algumas pessoas tem uma distância, tá? Tem alguma coisa envolvendo distância aqui. Pagem de copas é uma energia que traz algo novo, né? Um convite pode ser um novo empreendimento para algumas pessoas, talvez você indo fazendo uma mudança ou empreendendo em outro lugar, mas sempre traz alguma situação de âmbito emocional aqui. E o 10 de espadas é a finalização de algum processo, é como se geminianos estivessem prestes a receber algo que vai finalizar de vez aqui uma situação. Por outro lado, para outras pessoas, esse 10 de espadas pode, clarificando o 6 de espadas, pode representar alguém que oferece ou busca uma espécie de reconciliação aqui, tá? Ou de entendimentos, tão somente, mediante uma finalização que houve para algumas pessoas de um relacionamento. Para quem é novo no canal, eu costumo falar de várias situações, tá? A não ser que bata muito numa direção, mas sempre cabe todas as situações. Pode ser dito mais algo, faz diferente. Então, o que é esse 10 de espadas? A lâmina da força, uma situação que persistiu também. Um 10 de espadas persistiu aqui. E depois de muito tempo tem uma movimentação. Fala da força. Ô, meu pai, 6 de copas. Uma situação de passado persistente aqui na energia de vocês. E o 6 de copas também traz essa questão da reconciliação. Eu vejo que para algumas pessoas alguém vai voltar muito, que não digo nem arrependido, mas bem diferente. Bem diferente para quem é essa questão de reconciliação. Para algumas pessoas essa situação volta e volta muito diferente do que estava. Volta fazendo um convite, pode ter uma distância envolvendo, né? Para outras pessoas, esse 10 de espadas pode ter sido uma dor que ficou muito resistente. Mas só que também teve uma... Olha o 8 de copas no fundo do deck, teve um afastamento, sim. Mas também teve uma espécie de cura, de entendimento desse processo. É algo que demorou para algumas pessoas, mas a demora ela não foi em vão. Foi uma demora que trouxe aqui uma cura, trouxe o entendimento de um passado. E quando esse entendimento do passado acontece, bom, eu entendi agora por que tudo que aconteceu comigo, posso estar falando com pessoas que estejam fazendo algum tipo de tratamento, né? Possam estar passando por algum tipo de terapia, seja ela qual for, e tendo o entendimento também disso. Flávio, eu não estou passando por isso, eu estou buscando isso. Meus amores, eu fiz esses tempos atrás uns trabalhos espirituais com uma pessoa e deu muito resultado para mim. Eu não ganho nada com isso, mas quando eu vejo que tem seriedade no trabalho, realmente vale a pena, eu indico. Então vou deixar no primeiro comentário aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, o contato da Tatiana, para quem quer fazer algum tipo de tratamento espiritual. Ela trabalha com mesa radiônica, radiestesia, essas coisas, sabe? E, para mim fez muita diferença. Porque aqui eu vejo que muita gente fez isso também. Para sair de um processo de um passado que era muito doloroso aqui. E aí as coisas começam a se movimentar.
E tá batendo muito nesse de mudar, sabe? Mudar de trabalho, mudar de casa, mudar de vida, mudar de... Muito nessa situação. Fala do Pajem de Copas, Tarô, por gentileza. A autossacerdotisa, fechou, né? Tem uma questão bem espiritual aqui, mas a autossacerdotisa geralmente ela esconde aqui a situação que... Então, sim, eu entendo que se tratar de uma leitura coletiva, esse Pajem de Copas aqui, ele pode estar representando N situações, né? Então pode ser uma mensagem que você receba, pode ser uma comunicação, um convite, pode ser um novo empreendimento, pode ser dito alguma coisa da autossacerdotisa. O mago não vai falar. Mas aqui já dá para ter uma pista, uma manifestação, né? Algo novo que chega e se desenvolve. Porque o mago é a lâmina número 1, a autossacerdotisa é a número 2 dos arcanos maiores. Então é algo que chega para trazer transformação mesmo, para trazer muita transformação na sua energia. Por isso, todo esse negócio aqui de mudanças profundas. Eu estou muito nessa pegada das mudanças profundas, porque isso aqui vai mexer muito, essas energias predispostas, para quem quiser, vai mexer muito com toda a sua estrutura de vida, com tudo. E mexer de forma positiva, tá, meus amores? De forma positiva. Pode ser dito alguma questão da Imperatriz? E são muitos arcanos maiores na mesa. O mago, o sacerdotisa, a força, o hierofante, a Imperatriz e o imperador. Ou seja, tem uma pegada espiritual aqui muito forte. Pode ser dito algo na Imperatriz? O enforcado. Pode ser dito outro arcano maior? Pode ser dito algo no enforcado, tá, não? Tem uma movimentação de algo que estava travado na sua vida. Muito a ver com prosperidade. Muito a ver com prosperidade e abundância, principalmente situações que envolvam a necessidade de ação. Então, esse 10 de espadas aqui, ele pode estar representando uma situação em que eu estou falando com geminianos que de alguma forma tiveram a vida estagnada por um período onde não havia uma ação. É como se... Vou dar o seguinte exemplo. Quem estava perdendo, perdeu bastante. Quem estava parado, continuou parado, mas não desenvolveu. Então, se é uma situação de trabalho, eu só estava perdendo. Então, é como se você tivesse entrado dentro de um processo e que você começou a perder. Situação de relacionamento, tudo dando errado, né? Situação de quem ficou dentro da estabilidade. Flávio, eu não perdi, mas também não ganhei nada. Tanto no trabalho quanto no relacionamento, as coisas permaneceram. Não tinha um processo de ascensão, estava travado, tudo travado. E aqui, com essa movimentação na autossacerdotisa, na Imperatriz com 6 de espadas, há uma espécie de um destravamento, porque o Cavaleiro de Paus aqui, ele traz muita movimentação para o enforcado. Porém, contudo, entretanto, eu não posso deixar de citar aqui que o enforcado também é uma lâmina que traz a necessidade de algum tipo de sacrifício, algum tipo de concessão, olhar por novas possibilidades. Então, eu estou entendendo que geminianos estão começando a olhar para um outro lado. Bom, eu tô num caminho. E esse caminho, ou eu estou perdendo ou não está evoluindo. Então, eu devo estar no caminho errado. E aí, quando você muda a rota, quando você muda a direção, é quando começa a haver um processo de movimentação. Essa mudança de rota pode ser esses tratamentos, essa busca pelo espiritual que algumas pessoas estão fazendo, conexões espirituais, pode ser. Né? Até então eu não era muito ligado à espiritualidade, Comecei a ouvir signo, comecei a entender um pouco o que acontece, comecei a buscar entender a espiritualidade e as coisas vão começar a se movimentar. Porque talvez esse seja o caminho, porque se o hierofante está aqui, é como se existisse uma espécie de um contrato.
Então, eu posso muito bem estar falando com pessoas de Gêmeos que possuem um contrato de abundância, um contrato de riqueza, um contrato de estabilidade. Como assim, Flávio, um contrato? Sim, você fez um contrato. Ai, perdão, gente, vontade de espirrar. Meu Deus. Nossa, veio de repente. Falando com pessoas que vieram aqui para não estar num processo de sofrimento, de dor, de perda, de escassez financeira, de escassez emocional. Muito pelo contrário, é como se no seu contrato tivesse falando, olha, você vai ser uma pessoa que você vai ser bem sucedida, você vai ser uma pessoa que você vai ser bem estabilizada. Só que é como se você tivesse percorrendo ou tivesse percorrido um caminho que não era o seu. Para algumas pessoas aqui percorreram o caminho de outras pessoas. E nesse de percorrer o caminho de outras pessoas, é como se você tivesse perdido do seu caminho, se perdido do seu caminho. E agora você encontra o seu caminho novamente. E aí as coisas começam a ascensionar, a situação começa a mudar. Ou viveu a vida de outra pessoa, viveu os desejos, os sonhos de outra pessoa, né? Viveu em prol de outra pessoa e se esqueceu da sua força, de quem você é e para o que você veio. Algumas pessoas aqui têm um contrato espiritual e estão começando a entender isso depois de muita lambada, né? Mas só que mediante o quê? O entendimento do espiritual. Estou falando com algumas pessoas, inclusive, que têm uma mediunidade tão forte, mas tão forte, que a própria alma te colocou em situações complicadíssimas para que você olhasse para um outro lado. Flávio, como assim? Não é a espiritualidade que castiga a gente? A espiritualidade está cagando e andando para você, de verdade, com todo respeito. Tipo, você tem um contrato, você quer fazer? Não, não quero. Eles vão respeitar o livre-arbítrio, eles não podem interferir. Nem para te prejudicar e nem... Ah, mas os eguns, eles interferem, porque eles não respeitam. Ué, se é um espírito de luz, ele tem que respeitar. E ele não vai. Ele vai tentar te guiar para o caminho. Quem que prejudica a gente? Nossa alma. Nosso espírito, vamos colocar assim. Né? Porque a gente fala, mas eu não vou entrar nessa seara de alma, pelo amor, que é um negócio muito complexo e eu demoraria pelo menos 1 hora para explicar aqui para vocês. Vamos colocar espírito. Nosso espírito. Nosso espírito tem um caminho a ser percorrido de evolução. Se a gente sai desse caminho de evolução, ele vai começar a se debater dentro da gente para que a gente volte. Então, são onde a gente toma decisões erradas, onde a gente faz as cagadinhas, isso, aquilo outro. As coisas começam a travar, dar errado. Para quê? Pô, não é possível. Eu estou fazendo, mas está dando errado. Eureka! Eu não devo estar no meu caminho. Eu não devo estar fazendo o que eu vim para fazer. E aqui, eu estou falando única e exclusivamente com pessoas que têm uma baita de uma mediunidade, que tomaram uma peia desgramenta do próprio espírito aqui, agora estão começando a entender que tem que entrar dentro desse caminho espiritual. Flávio, mas eu tenho que trabalhar com... Gente, eu tenho mediunidade, eu sou médio de incorporação, um monte de coisa. Eu não vou em centro de umbanda, não vou ser... Não que eu não goste, eu amo, mas eu não gosto de seguir regra. Mas nem por isso eu deixo de trabalhar com eles. Se precisar, dentro de casa, mas não pode. Quem foi que disse? Porque eu não sei. Gente, a espiritualidade é mais simples do que a gente pode imaginar. Você tendo respeito, você sabendo fazer o que você está fazendo e tendo respaldo da sua espiritualidade, é outros 500. Agora, eu não vou fazer isso à revelia. Entende? É mais ou menos isso. Eu não quero trabalhar num centro, não quero trabalhar numa igreja, não quero ter que ler tarô, não quero ter que gravar. Você não precisa fazer nada disso, mas você pode utilizar o seu dom para ajudar as pessoas ali mais próximas que sejam. Você já vai estar nutrindo o seu espírito. Vamos lá. Tarô, por gentileza.
grande hierofólias aqui. Nossa. Página de paus. Vai trazer muito entusiasmo essas mudanças, viu? Mais uma. E é novo, rainha de paus. Meu, isso daqui, essa energia predisposta que está aqui do imperador, da imperatriz, essas mudanças, elas vão trazer uma vitalidade aqui. Página de paus, rainha de paus. Aqui é completamente diferente do que vocês estão acostumados a vivenciar. Pode ser dito mais alguma questão do hierofólias? Aqui, grande hierofantes. 7 de copas, aqui eu não vejo de certa forma negativado, rainha de copas. Tanto a sua questão de ação, a sua força vital, quanto as suas questões emocionais, elas meio que vão estar em equilíbrio, porque o 7 de copas está no meio das duas. Entende? E o 7 de copas está falando assim, existe para algumas pessoas do signo de Gêmeos, não é só uma opção, não é só uma situação, são muitas. Vou além, existe para pessoas do signo de Gêmeos que algumas coisas estão muito relacionadas a trabalho, a projetos, idealizações, e para outras pessoas essa parte está bem resolvida, mas a questão é mais emocional, e aqui também tem. Bom, eu estou bem, Flávio, tecnicamente, eu estou no meu trabalho, ganho bem, estou estável, mas o meu problema é relacionamento. A questão já começou errado, né? O meu problema é relacionamento. O universo vai olhar e falar assim, ih, olha lá, o problema da pessoa é relacionamento, afasta tudo dela. Porque se está causando problema, tem que afastar. O universo é desse jeito, hein? Você tem que tomar cuidado com o que você pede para o universo, o que você pede de forma da lei da atração aí, que a galera foi um distúrbio que fizeram com o negócio da lei da atração, judiação da lei da atração. Vamos lá, o imperador, ela funciona, viu? Muito bem. Sabendo usar 4 de ouros. Uma estabilidade. Cara, nunca. É impressionante. Fala do 4 de ouros. Nesse tarô, é muito interessante que o 4 de ouros, as espadas, tem novos inícios, hein? Nesse tarô é muito interessante que o 4 de ouros que é uma lâmina, né, para algumas pessoas consideram até meio que vagabundinha, né? O 4 de ouros é uma estabilidade, mas fala de apego, fala de mesquinhez, etc, etc, etc. E aqui tem uma ressignificação com as de espadas, então eu entendo que se tem uma situação de apego, há um corte aqui para algumas pessoas, algo que estava te travando também, tá? Mas esse 4 de ouros, na realidade, se a gente olhar, é o imperador. Nesse tarô, o cara que representa o 4 de ouros é o imperador. É bem interessante. Para quem está perguntando que tarô é esse, Knight Templar Tarô, Tarô Cavaleiros Templários. Tá? Só escrever lá na Amazon que vocês acham. O que acontece, até inverti. O que acontece aqui, meus amores? Além de um processo de estabilidade, existe uma nova oportunidade aqui. O As de Espadas traz uma nova oportunidade. Mas eu tô vendo muito uma situação de corte. Uma situação de corte de alguma coisa que estava te limitando. Porque o 4 de ouros, embora seja estabilidade, para o imperador é limitação. Você entende o que eu tô querendo dizer aqui, Gêmeos? Que toda essa transformação, toda essa mudança que está predisposta na sua energia, ela tanto vai destravar a imperatriz, como vai cortar algo que está limitando o imperador. Então tem para todos os gostos aqui. Flávio, como assim cortando algo? Alguma coisa que esteja preso em você, apegado em você, tá? Essa situação vai ser cortada da sua energia. Ou você cortando alguma situação de apego aqui. Entende?
para seguir novos caminhos, porque aqui tem novos caminhos, aqui tem novas possibilidades. Vamos fechar. Tarô, por gentileza, 6 de espadas com a Imperatriz. 6 de espadas com a Imperatriz, tarô. 8 de paus, mudança, movimentação muito forte aqui, meus amores. Mudança. Muita gente vai mudar ou fazer algum tipo de viagem. Clarifica, 8 de paus. Nossa senhora, tô falando. Flávio, o que é que vai acontecer? Meu, impossível saber. De verdade, mas que eu tô com uma invejinha de Gêmeos, eu tô. Roda da Fortuna com 8 de paus. Já viram isso? Onde o 8 de paus ele tem uma energia bem parecida da Roda da Fortuna, que é um arcano maior. Mas o 8 de paus é numa intensidade maior. Você tá entendendo que é uma Roda da Fortuna causando um turbilhão de mudanças aí na sua energia? Só que aqui, para algumas pessoas, isso vai ser interpretado como torre e vai ter reclamação. Como assim, Flávio? A Roda da Fortuna é uma energia de movimentação. É quando o universo ele decide fazer uma movimentação na sua vida, vamos dizer assim, tá? Essa movimentação ela pode ser sutil, ela pode ser mediana, pode ser muito intensa. Aqui é muito super intensa. Só que a Roda da Fortuna, ela tira a gente de um lugar e joga a gente para o outro. E se tratando de Roda da Fortuna com 8 de paus, eu entendo que algumas pessoas estão passando por um turbilhão. Um turbilhão mesmo. Inclusive, se o 6 de espadas abriu, pode ser até uma questão mental, um turbilhão mental, vamos dizer assim, para algumas pessoas. E isso vai, de uma certa forma, causando alguns tipos de situações que nos forçam a sair ou fazer uma movimentação. E quando a Roda da Fortuna chega nessa intensidade na energia, o que acontece? Geralmente a gente interpreta como torre, né? Porque a torre é o chacoalhão para quebrar estruturas, mas aqui não é quebra de estruturas, aqui é movimentação. Tipo de situação assim, bom, começam a acontecer várias situações aí onde você mora, na cidade que você mora, um monte de problema, picuinha, etc. Tudo mostrando para você que talvez você tenha que sair desse lugar. Entende? Não é uma situação que veio, detonou com tudo, que nem a torre faz quando chega dessa forma, né? Mas a gente entende, pô, tô com vários problemas, fui mandado embora, meu carro quebrou e não sei o que lá. A gente entende como torre, mas não é. É só uma movimentação do universo para gerar uma movimentação para a gente fazer essa transição aqui. Entende? Dos 6 de espadas. Para poder receber essas bênçãos aqui da espiritualidade. Fala do Hierofante com o Imperador. A lâmina da Lua. Fala da lâmina da Lua. Nossa. 5 de espadas, 6 de ouros. Eu entendo aqui, a lâmina da Lua, ela traz um contexto de medo, de insegurança, de um andar no escuro da noite ali, uma situação meio, às vezes até ilusória, né? Enganações, situações do passado. Se for alguma situação do passado onde você teve perdas aqui, eu entendo que vai ter um reequilíbrio na sua energia, a partir do momento que houverem essas movimentações. Eu estou conseguindo interpretar essa lâmina da Lua como algo positivo nessa configuração, porque o 6 de ouros é equilíbrio e está clarificando a Lua. Ou seja, situações de medo, de enganação, de insegurança serão equalizadas aqui com o 5 de espadas. Mas o 5 de espadas é uma lâmina do quê? Eu entro dentro de uma disputa, onde essa disputa eu posso sair tanto vencedor quanto perdedor. Obviamente que se vem um 6 de ouros aqui, junto com ela, eu entendo que é algo que você está passando, tá? E onde você, de uma certa forma, Gêmeos, acabou saindo vitorioso. Então, aceita essas transformações, aceita aqui essas mudanças que estão acontecendo na sua energia, porque elas não estão aí à toa,
para te prejudicar. O universo não quer te prejudicar, a espiritualidade não quer te prejudicar. Muito pelo contrário, eles querem ver você ascensionar. Só que se a gente bate de frente com a situação, a tendência é a gente perder a guerra. Você não vai conseguir ganhar do universo, de Deus, da espiritualidade, não vai. Tem vezes que você não ganha nem de você acorda sem vontade. Fala, eu vou pra academia hoje, acorda e fala, não vou. Mas perdeu pra você. Aí vai querer ganhar do universo? Não tem cabimento. Não vira. Entende? Então, assim, eu entendo que aqui vai ter, além dessas mudanças, aqui vai ter uma situação de equilíbrio muito, muito interessante, muito próspera para vocês. Porém, precisa haver aqui, conforme eu disse anteriormente, um entendimento do passado, o soltar um passado. Para algumas pessoas tem algumas questões espirituais envolvendo, então, né? Flávio, não lembro, volta o vídeo, assiste de novo aí, para ter o entendimento dessa mensagem. Minhas mensagens são tanto quanto complexas mesmo, porque eu trago mensagem que é para despertar. Vou passar a mão na cabeça dos outros, eu prefiro nem fazer isso. Tá bom, meus amores? Espero poder... Deixou o seu like? E aí? Deixou seu comentário, se inscreveu nesse canal? Ainda não. Eu sei que você vê o vídeo e esquece de dar o like. Eu sei que você vê o vídeo várias vezes e não se inscreve nesse canal. E eu sei que você fez no verão. Eu tô brincando. Você que fez tudo isso, mega beijo pra você. Obrigado de coração. O Clube de Membros está ativo. Aqui, ó. Tá? Para quem quiser, lá tem as informações. Daqui a pouco depois eu vou fazer um vídeo explicando, porque eu vou incrementar o Clube de Membros, tá bom? Mega beijo para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.